De um lado, a gente tem o CRB, um time com um projeto sólido, já de olho no futuro. Do outro está o Vila Nova, que parece mergulhado numa crise que não acaba mais. E essas duas equipes se enfrentam no confronto pela Série B, que é muito mais do que um simples jogo, viu? É um verdadeiro choque de realidades. E aí fica a pergunta, né? A estabilidade de um clube que está se planejando consegue superar o desespero de uma equipe que só está lutando para terminar logo um ciclo bem turbulento? Quem é que tem mais a ganhar ou a perder aqui? E antes da gente mergulhar de cabeça nessa análise, aquele recado rápido. Se esse conteúdo for útil, já sabe. Curte, se inscreve e compartilha. Esse apoio ajuda demais a gente a continuar. Vamos lá. Para entender o que está acontecendo agora, às vezes a gente precisa dar uma olhadinha para trás. E o histórico desse confronto, olha, ele guarda algumas surpresas. Vamos dar uma olhada nos números que definem essa rivalidade. E é aqui que os números contam uma história bem inesperada. Em 29 jogos, o Vila Nova leva vantagem. Mas o detalhe que é mais curioso de todos é o seguinte: mesmo lá em Maceió, na fortaleza do CRB, o Vila Nova conseguiu vencer mais vezes. É um retrospecto que sinceramente desafia a lógica do mando de campo. E essa vantagem histórica ficou ainda mais forte no último jogo entre eles, quando o Vila Nova meteu um 2-0, mostrando um domínio tático e se aproveitando dos erros do adversário. Mas essa é a grande questão, né? A história tem seu peso, claro. Mas o momento atual pode ser ainda mais decisivo. Então, vamos sair um pouco do retrospecto e entrar no que está em jogo agora. O que cada equipe está buscando nessa reta final de campeonato? Olha, as metas não poderiam ser mais diferentes. Certo, vamos analisar isso aqui. O CRB, que já não tem mais chance de acesso, joga pela honra para consolidar uma boa posição na tabela. Do outro lado, o Vila Nova. Bem, ele precisa de pontos para cumprir tabela e, quem sabe, encontrar um pingo de paz antes de terminar uma temporada tão conturbada. E essa diferença toda nos objetivos se reflete diretamente no banco de reservas. Lá, os dois técnicos vivem mundos completamente opostos. De um lado tem o Eduardo Barroca com o contrato recém-renovado, tranquilo para implementar seu estilo de jogo de posse de bola, mas que sofre com a falta de um camisa 9 decisivo, um finalizador. Do outro, o Humberto Louser está ali, gerenciando uma crise com um time que entrega resultados e já está sendo desmontado para a próxima temporada. Agora, vamos para o que acontece dentro de campo. É aqui que o contraste no desempenho recente de cada clube fica gritante. Isso aqui ilustra perfeitamente o desequilíbrio do CRB. Em casa, lá no estádio Rei Pelé, é a melhor equipe do campeonato, um aproveitamento impressionante. Agora, longe de Maceió, a performance cai drasticamente. É um time de duas caras. Mas, apesar dessa irregularidade toda durante o ano, um dado chama muito a atenção. O CRB está invicto há 7 jogos. Foram 3 vitórias e 4 empates. Será que isso é um sinal de amadurecimento bem na hora certa? Então, enquanto o CRB engata uma sequência de invencibilidade, o Vila Nova ganhou um apelido que ninguém queria: Rei do Empate. É o time com mais empates no segundo turno. E o pior é que nos últimos 3 jogos, a equipe abriu 2-0 no placar e cedeu empate em todos eles. É inacreditável. Essa sequência de resultados frustrantes, claro, levou a torcida ao limite. Depois do último empate cedido em casa, o grito que ecoou nas arquibancadas foi um só: time sem vergonha. Uma frase curta que resume todo o clima de crise e de indignação no clube. E a prova de que o foco já mudou completamente é que o Vila Nova já está naquele modo fim de feira. Os jogos que faltam são vistos como uma mera obrigação. A diretoria já começou a reformulação, rescindindo contratos com jogadores importantes como o goleiro Kozlinski, o meia Jean Mota e o atacante Bruno Mendes. Aí eu pergunto, como exigir motivação de um time que já nem existe mais? Bom, chegamos ao veredito. Com todos esses elementos na mesa, o que a gente pode esperar de verdade desse confronto? A pergunta que fica é: o CRB vai usar a sua força em casa para confirmar a boa fase e coroar um projeto que continua? Ou será que o Vila Nova, mesmo aos pedaços, vai encontrar um último suspiro de orgulho para estragar a festa e terminar a temporada de forma minimamente digna? Porque, no fim das contas, para o CRB a vitória significa consolidar um trabalho que já olha para 2026. Já para o Vila Nova, uma derrota pode aprofundar ainda mais uma crise que parece não ter fim. Uma coisa é certa: o apito final não vai encerrar a discussão, não. Ele vai apenas começar a próxima.